Pode uma espécie animal extinta há 400 anos voltar a ocupar o território europeu? A resposta é sim, pode, apesar de dividir opiniões e levantar questões éticas. O grande auroch, representado em inúmeras gravuras rupestres, está de regresso aos prados verdejantes, graças aos avanços da genética e de uma equipa de conservacionistas apostados na renaturalização do Vale do Coa. Regresso ao Vale Selvagem é a grande reportagem de hoje. Junto às águas serenas do Erges, que serpenteiam a fronteira na região centro do país, a manada de bisontes repousa numa clareira do bosque. O instinto selvagem desperta os animais para a presença de estranhos. Ele sabe que nós estamos aqui, as fêmeas ficaram debaixo da azinheira e ele está-se a mostrar de propósito. Eles neste momento estão alerta. Qualquer barulhinho, eles estão prontos a arrancar. Antevendo a ameaça, os bisontes correm em debandada pelo matagal. Sem rumo aparente, rasgam trilhos na vegetação, onde cervos e veados se escondem dos predadores. A fuga desordenada perturba a tranquilidade do Val Feitoso, a maior propriedade privada do país, com 7.500 hectares de florestas que acolhem temporariamente a manada de bisontes originária da Polónia. Em breve, os animais serão levados para o Val do Coa, terra selvagem onde perduram as marcas de 30.000 anos de presença humana. Longos e tortuosos são os caminhos que levam ao sítio do Fariseu, na margem esquerda do Coa, próximo da foz onde as águas se casam com o Douro. As nuvens que cobrem o vale dificultam a tarefa dos grifos que buscam alimento nas margens. Mas não perturbam a viagem até à mais surpreendente descoberta arqueológica do Coa. Gravada na pedra está a imagem de um auroch em tamanho natural, naquela que até ao momento é a maior gravura do Paleolítico Superior do mundo. Temos aqui, neste limite, a inserção da cauda que está aqui, o início da pata traseira e temos esta linha que vai continuar até garupa, o dorso, vai seguir até a orelha e um dos cornos, que está parcialmente conservado. Sem a orientação dos técnicos do Parque Arqueológico do Coa, é praticamente impossível distinguir o grande auroch, mas a rocha do Fariseu está pejada de representações visíveis a olho nu. Temos 37 figuras que foram identificadas. Todas aurochs? Quase. Só 5 não são aurochs. Temos aqui que pode ser um cavalo, mas o resto, uma cerva, um veado e uma cabra, que são as outras espécies típicas da arte do Coa. Está um bocadinho, vê-se bem. O valor simbólico do auroch está bem patente nas gravuras do Coa. O boi selvagem atravessou várias civilizações, cruzou-se com diferentes raças europeias de bovinos e acabou por desaparecer no século XVII. O último auroch foi abatido em 1627 na Polónia. Mas, se a história é tão cristalina, como explicar a presença de 2 manadas de aurochs em território português? A resposta está no programa Taurus, que é um programa de recuperação, de retrocruzamento para recuperar funcionalidades, tanto na mesma fisiológicas como comportamentais, daquilo que era o auroch no passado. Este auroch 2.0
resulta do cruzamento de ADN de 6 raças europeias de bovinos, das 30 que mantiveram algumas das características genéticas do touro selvagem, como a maronesa, a mirandesa ou a alentejana. Na caminhada, acho que estão para ali. Tentar encontrá-los. Criada em 2008 nos Países Baixos, a Fundação Taurus fornece animais aos programas de renaturalização da paisagem, como o Rewilding Portugal. Com alguma cobertura, neste caso para eles. No Val do Coa e no Val Feitoso, propriedade que acolhe provisoriamente uma manada de tauros, Estão a ver, sim, senhora. os resultados são animadores. Aqui nesta propriedade já tivemos 2 nascimentos, nas nossas propriedades tivemos outros 2 nascimentos, ou seja, 4 no total desde que os tauros chegaram. E pronto, é bastante aceitável para animais que vivem simplesmente do que a terra dá, não são suplementados. Têm provado que são bastante resilientes, são bastante rústicos. Resilientes, rústicos e extremamente zelosos do espaço que ocupam, Gonçalo Matos aconselha-nos a manter uma prudente distância de segurança da manada. Estão aptos a coexistir connosco, claro. Não nos vão atacar, mas estão-nos a pedir que guardemos respeito. Até porque é um animal de respeito, Um não é? animal de respeito é um animal em que o macho pode chegar a 2 metros de altura e pode passar muito facilmente dos 1000 quilos. É um animal que, galopando a 20, 25 km/h, faz estragos. A reabilitação destes seres colossais, desaparecidos da Terra há 400 anos, levanta questões éticas e divide opiniões. É muito interessante, é muito apelativo, mas nós, a Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, temos que perceber se de facto isso é viável ou se é apenas um postal do passado que já não se repete. Na minha opinião, há alguma promiscuidade nos termos que são usados nisto, porque fala-se recorrentemente da auroch quando não existe um auroch e cientificamente isso não faz sentido. Por outro lado, temos bovinos nacionais, raças autóctones, bem adaptadas, com muita diversidade genética e que cumprem exatamente o mesmo papel. Responsável pela presença de tauros no Val do Coa, Pedro Prata argumenta que as raças autóctones não estão preparadas para sobreviver em ambiente selvagem e não vê quaisquer entraves éticos à recuperação de uma espécie que foi declarada extinta. Há espécies que se extinguiram no passado próximo por causa da atividade humana. Se a extinção tem uma causa humana identificada, a sua desextinção, ou seja, a recuperação por meios humanos, para mim é perfeitamente justificável. Pedro Prata lidera o projeto português que tenta restabelecer os padrões ecológicos originais de um território em acentuado processo de despovoamento. Em apenas 10 anos, os municípios do Val do Coa perderam 15% da população, com o consequente abandono de terras e atividades agrícolas. O Coa é uma área que liga diversas áreas protegidas, desde a Malcata, a Serra da Estrela, ao Douro Internacional e às outras áreas protegidas do lado espanhol. É uma área em que a despopulação, o abandono de algumas atividades extrativas ao longo das últimas décadas permitiu um regresso destes valores naturais e tem um potencial de conectividade e de regresso muito grande porque está nesta encruzilhada de grandes corredores ecológicos da Península Ibérica. A criação de corredores ecológicos no território europeu é um dos objetivos de longo prazo da Rewilding Europe, uma organização não governamental fundada em 2011 nos Países Baixos. Financiada pelo Banco Europeu de Investimento e pela Fundação Arcádia, com base no Reino Unido, a ONG está presente em 14 países do velho continente. No Val do Coa, a atividade da Rewilding Portugal é acompanhada de perto pelo Instituto Português de Conservação da Natureza. O Val do Coa é um território que tem algum potencial de renaturalização, de rewilding, e pode acontecer, a médio prazo, que se transforme num território com interesse para inserir na Rede Nacional de Áreas Classificadas. Mais do que estarmos lá com os nossos carros para sermos vistos também junto com o rewilding, é acompanhar o trabalho que a rewilding faz, isso não só para ver se o que está a ser feito está a ter os resultados pretendidos, mas, sobretudo, se está alinhado com as políticas nacionais. Para além do necessário alinhamento com as políticas ambientais pré-estabelecidas, a intervenção na paisagem tem de ser feita com pinças, junto de uma população envelhecida e, por natureza, desconfiada em relação a tudo o que vem do exterior.
como a lua, uma American Bully, que é a presença habitual no centro Rewilding de Valmadeira. Isto foi agora há 2 anos, ok. Há 2 anos que isto foi reaberto. Ainda bem. Nós estávamos aqui a desvelar tudo, todos. É esta forma que eles têm de ver a nossa região, dos animais, da plantação, dar uma nova vida. Eu acho isso ótimo. A pouco e pouco, as populações do Val do Coa vão assimilando o trabalho desenvolvido pela equipa de 21 elementos da Rewilding Portugal. Mas nem tudo são rosas. As relações entre os produtores de gado e os responsáveis pelos programas de preservação do lobo ibérico continuam tensas. Os ataques sucedem-se. Em 7 anos, Bruno André perdeu cerca de 120 animais. Foram 100 mil euros de prejuízo que o produtor nunca recuperou na totalidade. Quem implementa as leis, se quer uma espécie protegida, tem que assumir as consequências que vêm atrás disso, porque assim, há prejuízos, têm que ser pagos. Acho que o Estado que havia de olhar pela pecuária, pagar o justo valor e atempadamente. Protegido por lei, o lobo ibérico é fundamental ao equilíbrio da cadeia alimentar. A proliferação de javalis que destroem as culturas agrícolas deve-se em grande parte à quebra de população do seu principal predador. O último censo, divulgado em dezembro, aponta para 280 lobos distribuídos pelo Gerês e pela zona sul do Douro. No Val do Coa, território de passagem onde subsiste um antigo fojo usado na captura de lobos, há quem acredite que a espécie está a ser reintroduzida. O lobo não se carregou na tecla e veio a pé, da Espanha ou de outro país qualquer, não é? Para mim foi introduzida. Não é verdade, nem é de todo o nosso trabalho. Nós gostaríamos que o lobo, as águias, as cobras, todos esses bichos que nos acusam de soltar, que eles de facto se multipliquem, havendo condições para isso. E só se consegue com um território capaz de os exportar. Anda, Mike! Anda cá! Anda, Mike! Os cães de gado e as redes de malhaço são as formas mais eficazes de prevenir os ataques de lobos. Nos últimos 5 anos, a Rewilding Portugal ofereceu 108 cães de gado devidamente treinados e distribuiu 52 vedações. Um investimento de 350 mil euros, financiado pela União Europeia ao abrigo do programa Life Wolflux, de promoção e proteção do lobo ibérico a sul do Douro. Marta Machorro foi contemplada com o Mike e a Pitucha, 2 possantes Serra da Estrela. Eu tive um prejuízo de um vitelo que morreu com um ataque de lobo. Pronto, foi nitidamente o ataque de lobo. Vimos o sítio do ataque na zona do pescoço, vimos a poça de sangue, pronto, tudo. A partir do momento que comecei a ter os cães de guarda da Serra da Estrela, nunca mais vimos sinal de nada. Eles têm um comportamento exemplar, porque, por exemplo, se as vacas se dividirem em 2 lotes, porque acontece, eles dividem-se. Fica um com um grupo e fica o outro com o outro grupo. É muito bom mesmo. Aos 44 anos, Marta Machorro trocou o rigor da matemática aplicada, trazida dos bancos da Universidade de Coimbra, pelas incertezas do mundo rural. As doenças, as alterações do clima e as investidas dos lobos podem deitar por terra um ano inteiro de trabalho. A vedação disponibilizada pela Rewilding mantém os predadores à distância. Ela vai ficar enterrada, cada folha tem 2,20 metros de altura, ou seja, a probabilidade do lobo escavar por baixo é mesmo muito reduzida e também não vai conseguir saltar de forma nenhuma. À semelhança dos lobos, as aves necrófagas são muitas vezes olhadas com desprezo e repulsa pelos principais colonizadores do território. Pedro Ribeiro é uma honrosa exceção. Tem que ver aqui no mapa onde é que está aquele ninho. Especialista em grifos, milhafres, abutres e corvos, este conservacionista formado em Évora registra os movimentos das aves que nidificam no Val do Coa. Pronto, já temos aqui mais umas más notícias. O primeiro ninho que vemos hoje, que infelizmente está ocupado por grifos e não por abutre preto. Este abutre preto vai ter que procurar outro ninho ou construir outro ninho de raiz. O abutre preto é uma das espécies necrófagas mais ameaçadas do país.
A equipa de Pedro Ribeiro espalhou câmaras de fotoarmadilhagem pela Serra da Malcata, onde nasce o rio Coa. As câmaras disparam ao mínimo sinal de movimento. Torres eólicas, postes de alta tensão, caça furtiva e envenenamento são as principais ameaças das aves necrófagas, que funcionam como brigadas de higiene e limpeza de um território onde a recolha e incineração de animais mortos nas explorações agrícolas custam cerca de 15 milhões de euros anuais. É claro que os abutres não vão tirar todos estes 15 milhões de euros, mas fazem uma amostra muito grande se nós pudermos deixar estes animais, estas carcaças ao ar livre, porque os abutres limpam uma carcaça de uma ovelha em 20 minutos. Não precisamos de chamar alguém a gastar combustível fóssil, a vir recolher o animal, depois incinerar, que também vai libertar os seus gases. Portanto, eles têm um papel mesmo fundamental. Cristina Campna e Albano Alavedra vivem exclusivamente da pastorícia. O casal luso-holandês mantém uma relação muito peculiar com as cabras do rebanho. Isto são à volta de 251 animais. Temos algumas velhas. Nem eu nem a Cristina vendemos as velhas porque já estão velhas. Não, deixamos-las aqui para morrerem, descansadas, no sítio onde produziram bastante para a gente. Portanto, isto é quase um lar da terceira idade. Isolado na montanha, a 15 quilómetros do Sabugal, Albano anda há vários anos a tentar criar um campo de alimentação de aves necrófagas, ao abrigo de um despacho de 2019 que prevê a disponibilização de cadáveres de animais próximo dos habitats naturais dos abutres. Mas o projeto esbarra sistematicamente na burocracia. É isso que eu não compreendo, que é uma coisa que vai beneficiar uma espécie que teve quase em vias de extinção, e eles criam uma burocracia terrível num sítio destes que está longe de todo o centro urbano, que só eu e a Cristina, mais os meus filhos, é que habitamos cá. E pronto, e criaram uma burocracia maluca e andámos nisto uns 3, 4, 5 anos, sei lá, eu perdi a conta. E o que é que fez aos seus animais que foram morrendo neste período em que não houve legalização? Isso recuso-me a responder porque é proibido. O Instituto de Conservação da Natureza reconhece que o processo de licenciamento dos campos de alimentação é demorado por causa das exigências sanitárias e da necessidade de controlar a expansão das colónias de aves necrófagas. No Val do Coa já estão 4 a funcionar. Ao todo, no país, são 31. So this was formerly a mining area. Sometimes we see cormorants here, but not much. A few ducks sometimes. Anything living in the water? Yeah, we have like some fish. There's some fish. We have 3 species of fish, all exotic. Okay, yeah. So they were introduced. Yeah, but we're gonna... O Paúl de Toirões, no concelho de Almeida, entrou definitivamente na rota turística do Val do Coa. Ducks and grebes normally prefer shallow waters for feeding. Os lagos e as charcas temporárias da antiga mina de wolfrâmio, que a Rewilding está a recuperar, despertam a curiosidade de um número crescente de visitantes. Guia de natureza desde o ano 2000, Fernando Romão tem visto a agenda de marcações crescer graças ao projeto de renaturalização do Val do Coa. 30% a 40%, sensivelmente. Tem havido gradualmente uma procura porque a Rewilding faz um bom trabalho de comunicação e isso reverte-se em visitas e em procura em conhecer a área. Quem é que visita as áreas Rewilding, maioritariamente? Sobretudo estrangeiros, de Inglaterra, a Holanda, os Estados Unidos, alguns países escandinavos, sobretudo. Fernando Romão é um dos fundadores da rede Coa Selvagem, que reúne agentes económicos da região intervencionada pela Rewilding Portugal. Em 7 anos, a rede acolheu 62 empresas ligadas ao turismo, à hotelaria, à restauração, ao artesanato e aos produtos da terra. O Sr. Alcides também sabe, e a Dona Augusta. A mercearia do Fradinho, em Trancoso,
é uma das montras da rede Coa Selvagem. São as pessoas que nós gostamos. O negócio nasceu da união de vontades de André e Daniela, ele de Trancoso, ela de Freixo de Numão, que sempre sonharam ter uma loja de produtos da região. Muitos dos produtores que são membros da rede Coa Selvagem, que têm produtos como mel, azeite, vinho, os que estão próximos de nós, quase todos estão aqui, sim. Achamos que é um projeto bastante diferenciador, porque está a construir meios para que a economia sustentável e circular da nossa região possa ir mais além. Muito obrigado. Uma boa tarde. No ano passado, havia já uma franja significativa de negócios que referia que cerca de 15% da faturação vinha deste tipo, da participação na rede, da existência da rede. Esses valores estão a crescer. Hoje em dia já existem membros que refletem 50% de faturação, membros a falar de 30% da faturação. Portanto, acredito que será preciso ainda mais anos para ver o real potencial que este turismo tem. O aparente sucesso da rede Coa Selvagem despertou a curiosidade da Rewilding Europe, que está a montar uma central de reservas especificamente vocacionada para as áreas do turismo de natureza. O modelo português pode vir a ser replicado noutras regiões da Europa. The way that the team here has worked together with local businesses and built this network of operators and providers in the landscape, the Wild Coa network, is very far advanced, especially compared to other places. And it's also an inspiration for other areas we are working in to have a model that we're trying to copy-paste and a way of working and engaging with the local stakeholders. Os responsáveis do projeto sabem que a proliferação de negócios em zonas ecológicas sensíveis levanta questões éticas que é necessário desmontar. Se nós não temos pudor nenhum, ou não tivemos no passado, em extrair tanto da natureza, penso que haver lucro financeiro deste usufruto em respeito da mesma, não só não tem qualquer problema, como hoje em dia acho que é a solução mais indicada. As gravuras rupestres do Coa continuam a ser a principal âncora da atividade turística da região. Em conjunto com os ossos encontrados nas escavações arqueológicas, que são reservas importantes de ADN, as gravuras têm permitido reconstituir o modo de vida dos primeiros habitantes da Península Ibérica e dos animais que veneravam, como o auroque e o cavalo. A Rewilding Portugal tem apostado na introdução de cavalos sorraia, uma das espécies mais ameaçadas do planeta. Longos meses de negociações com um produtor alemão de equídeos culminaram com a aquisição de uma eguada de sorraias. A viagem de 2.500 quilómetros foi acompanhada à distância pelo gestor de manadas da Rewilding. Gonçalo só descansou quando as éguas saíram do caminhão. Isto sempre foi o mais desafiante, foi o que nós sempre quisemos, temos que ir a buscar algumas éguas à Alemanha, nem que sejam duas, nós falávamos, nem que sejam duas, e nunca nós pensámos que íamos conseguir adquirir 7 animais de uma vez. E peranhas? E peranhas. Estamos a contar que daqui a 4, 5 meses começamos a ter algum fruto desta aquisição que tivemos. Estima-se que existam cerca de 150 cavalos sorraia em todo o mundo, a maior parte em Portugal, de onde são originários, o que significa que são todos primos ou irmãos. É uma raça com consanguinidade elevadíssima. É um milagre biológico esses animais reproduzirem. Já se fizeram embriões dessa raça, mas é uma raça extremamente ameaçada, não só pelo reduzido efetivo, mas também pela diversidade genética que foi perdendo ao longo dos anos. A compra das éguas alemãs é saudada pelo Banco Português de Germoplasma Animal. Sediado em Santarém, o banco luta há anos pela preservação da raça equina registada por Rui de Andrade, o criador de cavalos que em 1920 reuniu e estudou a primeira manada.
As éguas adquiridas pela Rewilding Portugal descendem de uma manada de sorraias que Rui de Andrade cedeu a um criador alemão de cavalos a título experimental nos anos 50 do século passado. A ideia era perceber até que ponto é que os equídeos selvagens do sul se adaptavam aos rigores climáticos do norte da Europa. O Dr. Schäfer era um curioso zootécnico. Ouviu falar nisto, teve conhecimento de vários trabalhos do meu avô sobre zootecnia, entrou em contato com o meu pai, veio cá, a gente mostrou-lhe o que tinha e disse-lhe, olha, é isto. Disse, pá, isto interessa-me, não sei o que mais. Selecionámos um grupo que ele depois levou para a Alemanha, a gente manteve o contacto e ele foi-nos mostrando os resultados e, de facto, os cavalos continuaram iguais. Foi esta capacidade de adaptação a ambientes hostis que levou a Rewilding Portugal a optar pelos sorraias. E lindas que vão... Acompanhadas à distância, com recurso a coleiras de geolocalização. As éguas importadas da Alemanha vão ser largadas em breve no Val do Coa. O instinto de sobrevivência dos animais vai ser posto à prova. A equipa de Gonçalo Matos só intervém em casos de extrema necessidade. No caso do sorraia, porque é um património genético muito importante para o nosso país e se calhar se vimos uma ferida superficial, algo superficial, não vamos fazer nada, vamos deixar que o animal prove a sua resistência, mas é claro que se for algo que nós sabemos logo a priori que requer intervenção veterinária, vamos fazer os possíveis para ajudar esse animal. As manadas de cavalos, bisontes e tauros que a Rewilding Portugal está a introduzir no Val do Coa têm um papel preponderante na modulação da paisagem. Os grandes herbívoros atuam como sapadores florestais. Aumentando o impacto da grande herbivoria sobre os ecossistemas, estamos a reduzir, por um lado, a acumulação de biomassa fina, que é combustível, por outro, estamos a modificar a estrutura da própria vegetação, o que faz com que, mesmo em caso de incêndio, a sua intensidade não seja tão alta, o que permite a recuperação das espécies pioneiras. Ao ritmo da natureza, os grandes herbívoros vão alterando a imagem de um vale que ocupa apenas 2% do território continental português. É um pequeníssimo contributo para o processo de renaturalização da Europa, continente com a segunda maior densidade populacional do planeta, que ao longo de séculos colonizou os seus espaços selvagens, gerando desequilíbrios climáticos e ambientais, cuja fatura vamos continuar a pagar.